a partir do módulo 2 da nossa disciplina, veremos como estabelecer a conectividade das nossas aplicações web com os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Bom, até o momento as nossas aplicações faziam, os clientes da nossa aplicação, as páginas clientes da nossa aplicação, faziam requisições HTTP a uma aplicação rodando lá do servidor que gerava conteúdo de forma dinâmica, né, mas dados a partir somente da memória da aplicação. A partir desse momento nós vamos ver como fazer o que a gente chama de persistência dos dados mantidos pela nossa aplicação em um sistema gerenciador de banco de dados. Desta forma, os dados podem ser recuperados posteriormente, né, e os conteúdos podem ser gerados agora dinamicamente a partir de dados mantidos em base de dados relacionais. Então, o modelo da nossa aplicação agora vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter aqui a camada de interação do usuário com a nossa aplicação através de uma página no navegador, e os dados manipulados por essa nossa aplicação vão ser enviados a partir de uma requisição para o servidor. Essa requisição vai ser interceptada então por a nossa aplicação Node, né, nosso servidor Node rodando, e vai atender cada uma requisição e vai disparar um serviço específico de persistência de dados, seja para, né, inserção de dados no banco, ou seja para recuperação desses dados do banco para renderização de uma página HTML que vai ser enviada para o cliente apresentar para o usuário no navegador, né? Então nós vamos ver como é que vai funcionar agora este modelo de requisição e resposta, agora com uma camada a mais na nossa aplicação, que é a camada de persistência. Para isso a gente vai ter que utilizar alguns recursos a mais aqui na construção das nossas aplicações. Então nós vamos precisar agora também de um banco de dados, né? Um sistema gerenciador de banco de dados relacional, né? Que é o modelo mais amplamente utilizado, né? Para a persistência de dados de aplicações, né? Seja aplicações para web, né? Aplicações desktop e até mesmo aplicações para dispositivos móveis, né, onde ele é constituído por tabelas e relações entre essas tabelas, né? Esses conceitos vocês já viram na disciplina de Banco de Dados 1. Então aqui nós vamos implementar esses conceitos através então de uma ferramenta, né, um software que vai permitir então que a gente gerencie esse nosso modelo de dados, que vai ser o PostgreSQL, né, que vocês também já viram na disciplina anterior. Nós vamos utilizar essa ferramenta, esse software, né? Então nós vamos instalar no nosso computador, bem como uma ferramenta auxiliar que vai servir então para a gente poder administrar no nosso banco de dados e seu modelo de dados, né? Uma ferramenta de front-end para este software, esse sistema gerenciador de banco de dados relacional, que é o PostgreSQL, que se chama PGAdmin. Então ela possui uma interface gráfica, né? Onde a gente pode criar tabelas, né, definir um modelo de dados e até mesmo fazer manutenção dos dados de forma gráfica, né, enviando as instruções SQL. Tá? Então nós vamos usar essa dobradinha do PostgreSQL como nosso sistema gerenciador de banco de dados e o PGAdmin como esse front-end para a gente poder então definir o nosso banco de dados e o nosso modelo de dados. No espaço do Moodle, da nossa disciplina, eu vou disponibilizar para vocês, né, alguns vídeos sobre a instalação e utilização dessas ferramentas, né? Então a instalação do PostgreSQL e como a gente utilizar o PGAdmin 4 para a gente definir o nosso modelo de dados, né, a nossa base de dados. Bom, além disso, né, além do sistema gerenciador de banco de dados, nós vamos precisar também, né, de um módulo a mais do Node que nós vamos instalar para que a gente possa fazer, né, o mapeamento dos dados mantidos pela nossa aplicação para o modelo de dados do sistema gerenciador de banco de dados, neste caso o PostgreSQL. Né? Então nós vamos ter essa camada intermediária, né, que nós estamos vendo aqui, né, que é o Sequelize, que ele nada mais é do que o que a gente chama de ORM, nada mais é do que um mecanismo de conversão de dados, né? Então, na verdade, a finalidade do Sequelize aqui na nossa aplicação é simplificar, né, o modelo de manipulação de dados
pela nossa aplicação aqui, né, no Node usando o Express, a nossa aplicação web usando o Node Express, simplificar esse modelo de dados, o tratamento desse modelo de dados, sem que a gente precise, né, utilizar as instruções SQL do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, né? Então, através do modelo de dados aqui do JavaScript, usando o Node, né, a gente vai usar funções desse modelo de dados, né, que serão convertidas em instruções SQL, tanto para a gente fazer a manipulação de dados aqui, como também a definição de dados do PostgreSQL. Então, ele é uma camada que abstrai, né, o uso do SQL aqui na camada de aplicação, né? Então, a gente deixa para usar SQL somente aqui na camada de armazenamento de dados, então a gente vai usar o pgadmin, né, para usar o SQL, mas na nossa aplicação a gente não mistura esses conceitos, né? O que é modelo de dados em SQL fica nesse lado do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. E aqui a gente trabalha a nível de aplicação com a tecnologia que a gente está utilizando, né? Usando então o JavaScript com Node, né? Então desta forma a gente tenta simplificar, né? Na verdade o objetivo desse mecanismo intermediário é simplificar a manipulação de dados sem que a gente misture conceitos aqui no desenvolvimento da nossa tecnologia. Esse aí é um padrão, né, uma tendência, na verdade é um padrão que já é utilizado há muito tempo na indústria de software, né, que é essa questão a gente reduzir ao máximo, ou até mesmo excluir a utilização do SQL dentro do modelo de desenvolvimento de aplicação, deixar somente lá para o modelo do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Então essa é a finalidade do uso deste mecanismo, certo? Bom, a gente vai ver que essa tecnologia, né, como eu falei para vocês, o objetivo é abstrair o uso do SQL, né? Então a gente vai construir códigos mais limpos, né, mais independentes do Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Usando um mecanismo de ORM, de mapeamento, né, de objetos da nossa aplicação, para tabelas e registros mantidos pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, né, a gente visa, na verdade, tornar a nossa aplicação mais independente, porque a gente vai ver posteriormente que a gente pode facilmente mudar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados sem que a gente altere o modelo de construção da nossa aplicação. E isso é interessante para a questão de migração de banco da nossa aplicação. À medida que vai crescendo, vai aumentando o volume de dados, posteriormente, da nossa aplicação, né, esse processo de migração de banco se torna muito mais fácil utilizando esse tipo de mecanismo, né? Poucas mudanças que a gente vai realizar no nosso código, como a gente vai ver posteriormente, né? O SQLize já traz suporte a vários sistemas gerenciadores de banco de dados que a gente encontra aí no mercado, né, quando a gente vai produzir software, tais como o próprio MySQL, né, também, que é um banco de dados padrão, aí, também um banco de dados muito conhecido, o SQLite, né, o PostgreSQL, que a gente vai utilizar aí na nossa disciplina, o SQL Server da Microsoft e vários outros, né. Então, desta forma, usando esse mecanismo, a gente vai manipular tabelas e registros como objetos em JavaScript, né. Então, a gente abstrai o SQL na camada da nossa aplicação, né, deixa para usar só lá na camada de armazenamento de dados, lá usando o pgadmin, como eu falei para vocês anteriormente. Através do SQLize, né, dessa estrutura, dessa tecnologia, a gente pode inclusive fazer a definição e modificação da estrutura das tabelas, que a gente vai ver nas nossas aulas, como é que a gente vai fazer a definição de um modelo de dados a partir então de instruções do SQLize, né? Ele vai sincronizar então a nossa aplicação com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados e vai gerar as tabelas para a gente, né, de forma automática. E a gente, obviamente, vai utilizar esse mecanismo para fazer a criação, alteração, exclusão e busca de dados do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional para que a gente possa manipular na nossa aplicação. Então, como é que vai funcionar as nossas aulas, né? Então, a gente vai criar agora um conjunto de aulas que a gente vai fazer um estudo de caso. A gente vai explorar a construção passo a passo de uma aplicação, né? Uma aplicação que vai armazenar dados no PostgreSQL, usando essas tecnologias web que a gente acabou de falar, né? Usando o Node.js com o Express, né? Para a gente gerar a construção, o mecanismo de controle, né? Das requisições e encaminhamentos dos serviços de persistência de dados.
Nós vamos usar também o EJS, né, para a renderização das nossas páginas de forma dinâmica. Nós vamos usar o Bootstrap para estilizar, né, as nossas páginas, as páginas da nossa aplicação. E vamos usar o SQLize, então, para fazer a intermediação desse processo de persistência com o sistema gerenciador de banco de dados do PostgreSQL. Então nós vamos ter algumas aulas, uma sequência de aulas, onde nós vamos ver como criar o nosso projeto, utilizando lá o VS Code, né, que é a nossa IDE que nós estamos utilizando para a construção dos projetos da nossa aplicação. Nós vamos ver como instalar as dependências desse projeto, né, e como organizar a estrutura desse projeto para que, né, a gente possa separar as responsabilidades do nosso software, né? Então nós vamos organizar o nosso software, o processo de construção do nosso software, também com uma tendência moderna de mercado aí, né, de produção de software, que é a divisão em camadas, né? Então nós vamos ter camadas para a organização das nossas pastas, camadas para, né, a questão de estilização das nossas páginas, a camada também para o provimento dos serviços, né, interceptação o controle, na verdade, das requisições e realização das rotinas, né, de persistência de dados. Tá? Então nós vamos, nessa sequência de videoaulas, nós vamos ver então vamos iniciar, na verdade, com a elaboração do conjunto de páginas, né, camada de interação do usuário com a nossa aplicação, o modelo navegacional dessas páginas, né, então quando o usuário clicar no botão, vai ser remetido para que página, quando ele fizer tal coisa, vai ser remetido para qual outra página e assim por diante. Depois, na sequência, né, nós vamos ver como criar um módulo de conexão com o banco de dados, né, para que a nossa aplicação possa enviar instruções de persistência dos dados em tabelas, né, do banco de dados. Para isso, então, a gente precisa entender como funciona o modelo de criação dessas tabelas. E, por fim, nós vamos elaborar, então, as rotinas de persistência de dados da nossa aplicação. Nos vemos, então, nas próximas aulas, né, onde nós vamos iniciar com o processo de definição da estrutura do nosso projeto. Até lá!